Meu nome é Juliana, eu sou cirurgiã do aparelho digestivo e endoscopista, e o tema que me foi proposto para essa aula de hoje é o rastreamento do câncer coloretal. A aula ela foi toda elaborada em cima das diretrizes que estão disponíveis no site da SOBED, essa aula especificamente em cima das diretrizes da ASGE. Primeiro eu queria abordar a diferença entre o screening e o surveillance. O screening é o rastreamento e o surveillance é a vigilância, principalmente em pacientes com detecção de câncer prévio ou lesões pré-cancerígenas ou algum tipo de displasia nos pacientes com doença inflamatória intestinal. O objetivo do rastreamento do câncer coloretal é reduzir a mortalidade e a incidência do câncer. E para isso, a gente tem vários métodos. Eu vou abordar especificamente a colonoscopia porque no nosso meio é o principal exame. Ela tem vantagens e desvantagens. Vantagem: alta sensibilidade para câncer e para detecção de lesão pré-cancerígena. É um exame diagnóstico e terapêutico. Você pode fazer polipectomia, dilatações, etc. né? E tem um longo intervalo interexame, um intervalo de 10 anos. Desvantagens: tem que fazer um preparo de cólon agressivo, tem risco de perfuração e sangramento, esses especificamente em caso de procedimentos terapêuticos, tem risco de complicações anestésicas, como a pneumonia aspirativa, risco de lesão esplênica e é operador dependente. A gente tem o FIT, que é o exame de fezes, o FIT-DNA, também exame fecal, a colonoscopia virtual, que um dos maiores empregos é para paciente com contraindicação à anestesia da colonoscopia ou pacientes cuja colonoscopia foi incompleta, né? A retossigmoidoscopia flexível, que assim, o maior problema da retossigmoidoscopia flexível é que ela não rastreia o cólon completo, né? O cólon direito não é visualizado. Então, as recomendações para esse rastreamento: iniciar aos 50 anos para os pacientes de baixo risco, e esse exame deve ser interrompido se a expectativa de vida do paciente for menor que 10 anos, não justifica o risco-benefício. A gente também interrompe o screening aos 75 anos, em caso do paciente já ter feito uma colonoscopia prévia e essa colonoscopia for normal. Interrompemos também o screening aos 85 anos para os pacientes que nunca fizeram colonoscopia. Esse exame é feito a cada 10 anos para os pacientes de baixo risco e a cada 1 a 2 anos para pacientes portadores de síndrome de Lynch. Os adultos com menos de 50 anos, com história de hematoquesia, anemia ferropriva, melena, com endoscopia alta normal, também devem ser submetidos à colonoscopia. Os pacientes que têm um parente de primeiro grau com diagnóstico de câncer coloretal e ou adenoma avançado com idade menor que 60 anos, ou se tiver 2 parentes de primeiro grau com câncer ou adenoma, independente da idade, a colonoscopia deve ser feita a cada 5 anos e iniciada 10 anos antes do caso índice, no máximo aos 40 anos. Se o paciente tiver um parente de primeiro grau com câncer coloretal e ou adenoma avançado diagnosticado com mais de 60 anos, a colonoscopia deve começar aos 40 anos. Em caso de parente de primeiro grau com adenoma serrilhado avançado, ou seja, maior que 10 milímetros ou presença de displasia, a recomendação deve ser uma dessas duas acima. É a mesma recomendação de adenoma avançado. Aí vai depender da idade do parente, na época do diagnóstico. Se for oferecido colonoscopia para esse paciente e ele se recusar, deve ser oferecido o FIT. Mas se positivo, aí tem que fazer a colonoscopia. Pacientes com polipose adenomatosa familiar, o rastreamento deve começar aos 10, 12 anos de idade e eles devem ser referenciados para aconselhamento genético. Existe uma grande probabilidade que esses pacientes vão ser submetidos à cirurgia. HNPCC, esses pacientes devem iniciar aos 20 e 25 anos ou 10 anos antes do caso índice.
Eles também devem ser referenciados para aconselhamento genético e repetir a colonoscopia a cada 1 a 2 anos. Os pacientes com doença inflamatória intestinal, desses pacientes, os que têm pancolite, após 8 anos devem ser submetidos ao rastreamento. E os que têm colite esquerda, após 12 a 15 anos de doença. Esses pacientes eles devem ser referenciados para centros de referência em doença inflamatória intestinal e submetidos à colonoscopia com biópsia a cada 1 a 2 anos. Então, aqui é outro tipo de segmento. São os pacientes que já fizeram colonoscopia prévia e já tiveram um diagnóstico de pólipo. Então, se não tiver pólipo nenhum, repetir a cada 10 anos. Pólipos hiperplásicos menores que 1 centímetro em reto sigmoide, também repetir a cada 10 anos. Se tiver 1 a 2 adenomas detectados, de adenomas tubulares, todos menores que 10 milímetros, fazer a cada 5 a 10 anos a próxima colonoscopia. Se forem detectados entre 3 e 10 adenomas tubulares, o risco é intermediário e deve repetir a colonoscopia em 3 anos. Se forem detectados mais de 10 adenomas, repetir o exame com menos de 3 anos. Se for detectado um ou mais adenoma tubular, sendo que tiver um pelo menos com mais de 10 milímetros, repetir o exame com 3 anos. Se tiver um adenoma pelo menos com anátomo patológico evidenciando componente viloso, repetir o exame com 3 anos. E se tiver algum adenoma com alto grau de displasia, também repetir o exame com 3 anos. No caso dos pólipos serrilhados, a gente faz o seguinte: se os pólipos forem menores que 10 milímetros e sem displasia, repetir a colonoscopia com 5 anos. Pólipo serrilhado com mais de 10 milímetros, repetir com 3 anos. Se tiver algum pólipo com displasia, repetir com 3 anos. E se for a síndrome de pólipo serrilhado, repetir com 1 ano. Essa síndrome ela é caracterizada por 5 pólipos serrilhados proximais ao sigmoide e um deles pelo menos com mais de 10 milímetros. Ou pólipo serrilhado com história familiar da síndrome, ou mais de 20 pólipos serrilhados. Então, a gente tem que diferenciar, para facilitar, os tipos de adenoma. A gente tem os adenomas de baixo e de alto risco. Os de baixo risco vêm até em número de 2, eles são sempre tubulares e todos menores que 10 milímetros. Os de alto risco é quando a gente tem a partir de 3 adenomas, ou um componente viloso, ou algum maior que 10 milímetros, ou algum com displasia de alto grau. Então, a segunda vigilância, como ela é feita? O paciente de baixo risco, que é o low risk adenoma, se ele fizer a primeira vigilância e virar alto risco, que é o high risk adenoma, a segunda vigilância vai ser com 3 anos. Se a colonoscopia de base for de baixo risco, a primeira vigilância é baixo risco, a segunda vigilância com 5 anos. A colonoscopia de base de baixo risco e a primeira vigilância sem adenoma, o intervalo da segunda vigilância vai ser 10 anos, que é considerado o sem adenoma. Se a colonoscopia de base tiver um adenoma de alto risco e a primeira vigilância também, o intervalo vai ser com 3 anos. Se a colonoscopia de base tiver adenoma de alto risco, a primeira vigilância baixo risco, o intervalo da segunda vigilância vai ser considerado de baixo risco, 5 anos. Se a colonoscopia de base tiver um adenoma de alto risco, a primeira vigilância sem adenoma, o intervalo da segunda vigilância é considerado baixo risco, que é feito com 5 anos. A vigilância após detecção de câncer coloretal. A colonoscopia é feita após 1 ano da cirurgia ou 1 ano da data da colonoscopia onde foi feito o diagnóstico. Deve ser repetido 3 anos após essa primeira colonoscopia e depois é feita a cada 5 anos. Nos pacientes com câncer de reto, que não foram submetidos à excisão total do mesorreto, a vigilância deve ser feita a cada 3 a 6 meses por 2 a 3 anos, com um reto flexível. Além disso, ele continua fazendo a colonoscopia já programada. É isso que eu tinha para falar. Qualquer dúvida, meu e-mail está à disposição e eu também estou à disposição. Muito obrigada.